Bem-vindo de volta ao programa e obrigado por participar. Este é um tema fascinante, o da ordem mundial da Rússia e de como ela enxerga o papel da civilização na nova organização do sistema internacional. Parece que o discurso civilizacional na Rússia rejeita a noção de que o país deva ser apenas um Estado dentro da ordem liberal liderada pelo Ocidente, ou mesmo orbitando em torno dela. Em vez disso, vemos uma retórica de que se trata de um Estado civilizacional próprio, com seus próprios valores, sua própria identidade e seu próprio caminho no mundo. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essas ideias relacionadas ao que você observa na ordem mundial russa. Sim, bem, antes de tudo, Glenn, obrigado por me convidar. Como você disse, este é um produto do meu livro mais recente chamado A Ordem Mundial da Rússia, como o civilizacionismo explica o conflito com o Ocidente. Nele eu analiso essa teoria do civilizacionismo. Você pode imaginá-la como uma competição entre duas visões diferentes de progresso e de história. A visão de mundo ocidental predominante é, por assim dizer, uma ideia ao estilo de Francis Fukuyama de uma trajetória unilinear da história, na qual todos seguem na mesma direção e acabam no mesmo lugar, o que normalmente está associado, é claro, às instituições e valores ocidentais. Assim, nós, o Ocidente, somos o modelo mais progressista e mais avançado, que todos os outros inevitavelmente acabarão por imitar, mais cedo ou mais tarde. O civilizacionismo rejeita essa ideia e afirma que, em essência, não existe uma única civilização. Não há civilização no singular. Há uma multiplicidade de civilizações diferentes. E a história é composta por todas essas civilizações distintas, avançando em seus próprios caminhos rumo aos seus próprios destinos. Esse discurso existe na Rússia há cerca de 150 anos, mas foi apenas na última década que políticos russos de alto escalão, incluindo o presidente e alguns de seus assessores, começaram a usar essa linguagem e a utilizá-la cada vez mais. Ela passou a aparecer em documentos de políticas de Estado e também foi incorporada aos currículos do ensino médio e universitário. Acho que isso está claramente relacionado a eventos externos, no sentido de que o conceito de um mundo multicivilizacional se encaixa na ideia de um mundo multipolar, ou seja, um mundo não dominado por um único bloco, o Ocidente. Em essência, ao negar a hegemonia ocidental, você desafia a ideia de que as instituições e os valores ocidentais são universalmente válidos, e de que o modelo ocidental é algo que todos os outros devem imitar. Em vez disso, você propõe uma visão da história que sugere que os Estados podem seguir suas próprias direções, e, portanto, têm o direito de rejeitar a hegemonia e as instituições ocidentais, seguindo seu próprio caminho. Isso reflete a ideia em que a Rússia acredita, ou pelo menos tem interesse, de uma ordem multipolar, na qual as instituições globais não sejam inteiramente dominadas pelas potências ocidentais. Bem, você escreve no livro que os estados radicais tendem a enxergar o mundo como ele deveria ser. E bem, acho que essa é a suposição por trás da ideia universalista. Se você parte do princípio de que o mundo e a sociedade devem progredir por um caminho determinado, então define os radicais como aqueles que concluem que qualquer coisa que obstrua esse caminho deve ser removida. E isso, bem, soa um pouco como você disse, a ordem liberal internacional do pós-Guerra Fria, em que tudo que não se encaixa nesse caminho precisa ser deixado de lado. Essa é a origem do descontentamento da Rússia em relação ao universalismo ocidental, ou por que existe uma rejeição tão forte a essa ideia universalista. Bem, acho que em parte é isso. Existem, acredito, vários modelos do conceito universalista. Todos concordariam que estamos seguindo na mesma direção. Mas o que você poderia chamar de uma versão conservadora disso, diria sim.
todos estamos indo na mesma direção e acabaremos no mesmo lugar, mas partimos de pontos diferentes. Portanto, cada um deve encontrar seu próprio caminho para chegar lá. E não se deve tentar apressar o processo, porque isso é tudo uma reação contrária e poderia ser perigoso. Isso reversa medida da conservadora de saber tem a reforma de não ser, porque sinalmente todos somos iguais. Todos nós deveríamos ser iguais e o mais rapidamente possível. No caso russo, esse tipo de universalismo mais radical tem sido associado a eventos revolucionários altamente disruptivos. Observe, é claro, a Revolução Comunista, porque o comunismo era uma espécie de universalismo radical turbinado, e depois, é claro, os anos 1990, quando o utopismo radical do comunismo foi substituído pelo utopismo radical do liberalismo de mercado livre ocidental. Os russos se desiludiram com ambos. Perderam a fé na Europa comum e por experimentos movimentos de distorcer a versão da fé do livre mercado. E, portanto, esse universalismo mais radical sugere que não apenas estamos indo na mesma direção, mas que devemos acelerar o ritmo, e que a Rússia deve seguir agora, com tudo, certo? Ou até mesmo assumir a liderança. Essa ideia foi amplamente desacreditada na Rússia, e já a partir de meados da década de 1990, muitos intelectuais russos começaram a buscar modelos alternativos de progresso histórico. Foi então que surgiram todos esses pensadores, essencialmente o eurasianismo moderno e coisas do tipo, que por muito tempo ficaram em segundo plano no campo intelectual. Eles refletiam um descontentamento social mais amplo com os modelos universais, mas não eram aceitos por aqueles que estavam no poder. Somente nos últimos anos é que as pessoas no poder começaram a adotar esses modelos e a utilizá-los em benefício próprio. Mas essa ideia sobre os debates intelectuais a respeito do que é a Rússia em termos de civilização, muito disso remonta ao século XIX, não é? Desenvolvimento significa que a Rússia deve se tornar mais europeia, pensando em Pedro o Grande. Ou a Rússia é um ator único, uma entidade única, que só pode contribuir para o mundo, seguindo essencialmente seu próprio caminho. São mais ou menos essas as mesmas ideias que foram retomadas agora. Mais ou menos. Quero dizer, dá para traçar isso de volta àquelas duas correntes de debate entre os ocidentalistas e os eslavófilos em meados do século XIX. Embora houvesse uma leve diferença ali, no sentido de que até mesmo os eslavófilos daquela época tendiam a acreditar no progresso universal. Eles só não o associavam ao Ocidente. Achavam que o mundo como um todo estava avançando na mesma direção, apenas que essa direção não seguiria o modelo ocidental. Sentiam que o modelo ocidental havia chegado ao seu limite com Hegel, ou melhor, além de Hegel. Acreditavam que o Ocidente não tinha mais nada a oferecer, que havia se tornado unilateral, materialista, individualista, irreligioso e havia perdido suas bases espirituais. A Rússia, por outro lado, havia mantido suas bases espirituais e poderia trazê-las de volta ao Ocidente. Então, a Rússia e o Ocidente acabariam seguindo o mesmo caminho, mas seria um novo caminho, certo? É só mais tarde, com pessoas como Danilevsky e Leontiev, na década de 1870, que surge essa ideia de que não, o Ocidente e a Rússia não seguem o mesmo caminho. Não se trata de contribuirmos para algum bem universal, porque não existe um bem universal. Existem apenas bens civilizacionais individuais. E é realmente aí que esse tipo de pensamento civilizacional altamente distinto começa a entrar em cena. Quanto aos dias de hoje, nem sempre é muito claro o que pensadores e políticos russos pensam quando falam sobre essas questões, porque por um lado negam que exista qualquer tipo de bem universal ou civilização universal, mas por outro às vezes falam de civilização no singular. Então o civilizacionismo, como todas as ideologias, é algo que contém certas contradições, eu acho.
Mas há muitos estudiosos da civilização que analisaram, bem, essencialmente imaginaram as civilizações passando por esse ciclo. Alguns o chamam de primavera, verão, outono e depois inverno. E a suposição é que as civilizações acabam se esgotando. O material pode esgotar o espiritual, ou uma civilização pode crescer além de suas próprias raízes culturais e, como uma planta, morrer. Isso é em termos da relação com o Ocidente. Como você vê isso? Trata-se do conservadorismo cultural e da tradição espiritual russos, em contraste com a decadência do Ocidente. Ou você vê o discurso civilizacional como algo mais desvinculado ou independente do Ocidente? Ou ele ainda se vê como uma espécie de imagem espelhada? Essa é uma questão difícil, porque acho que os civilizacionistas estão divididos sobre se estão totalmente desvinculados ou não. Alguns gostariam claramente que a Rússia estivesse completamente desvinculada, mas outros acredito não têm tanta certeza de que isso seja possível. Se pegarmos um exemplo um pouco extremo, Alexander Dugin, ele claramente gostaria que a Rússia estivesse desvinculada. Mas, ao mesmo tempo, é bastante óbvio que ele não acha que esteja. Ele acredita que o problema da Rússia é não estar desvinculada, mas que deveria estar, e que até conseguir se desvincular nunca será capaz de ter um futuro estável. Você vê isso também em alguns pensadores isolacionistas e civilizacionistas, que dizem que, enquanto a Rússia tentar obter o reconhecimento do Ocidente, e há muitos historiadores que afirmam que a política externa russa tem sido, ao longo dos anos, em grande parte sobre conquistar o reconhecimento do Ocidente, ganhar status aos olhos do Ocidente, tentar obter o reconhecimento de igualdade aos olhos do Ocidente. Os isolacionistas dizem, bem, enquanto você fizer isso, vai ter problemas, porque nunca vai ser reconhecimento, e só vai haver competição e conflito. Você precisa se desligar completamente do Ocidente e seguir seu próprio caminho. E isso é para o bem de ambos, eu acho. Era um símbolo, sabe? Alguém disse que a Rússia e o Ocidente são como dois porcos espinhos que, para viver confortavelmente, precisam estar a uma distância de um espinho um do outro. Então, há esse ponto de vista de que idealmente deveríamos estar separados, mas ao mesmo tempo não está muito claro na mente deles que a Rússia realmente esteja. E quando você observa o que eles tentam dizer sobre como a Rússia é diferente, eles na verdade têm grandes dificuldades em apresentar bons argumentos sobre o que torna a Rússia distinta, porque muitos dos argumentos que fazem não são muito convincentes. Acho que é mais uma tentativa de construir uma imagem de como somos diferentes, ao mesmo tempo em que se reconhece que, na prática, talvez não sejamos tanto assim. Essa é uma das, eu diria, contradições internas do conservadorismo na Rússia. Se você quer preservar sua própria história e tradições e vê isso como um caminho único para o país, então também precisa reconhecer que grande parte dessa história esteve intimamente entrelaçada com a Europa. De Pedro, o Grande, a Yeltsin, sempre existiu essa Rússia europeia, que novamente, assim como a Rússia soviética, se quiser ser conservadora, também precisa incorporar aqueles movimentos radicais que buscaram refazer a Rússia. Mas você tem um capítulo sobre o poder do Estado e a mensagem ideológica, e acho a relação entre poder e ideologia sempre interessante. Quero dizer, no Ocidente, a democracia liberal é genuinamente defendida como um valor ou uma ideologia em que a liderança acredita. No entanto, também vemos que as ideologias são usadas de forma instrumental. Assim, no Ocidente, falamos em hegemonia liberal quando queremos afirmar a hegemonia e legitimar o uso da força. Mas como você vê o Estado russo usando a ideologia para, digamos, afirmar a autoridade internamente e projetar seu poder no exterior? Essa é uma boa pergunta novamente. Acho que, fundamentalmente, o Estado russo, em sua forma atual, não é profundamente ideológico.
Na verdade, acredito que ele é, em certo grau, quase anti-ideológico. A Constituição russa, na verdade, proíbe a existência de uma ideologia estatal. Houve um relatório interessante publicado recentemente por Sergei Karaganov e outros, que às vezes são vistos como ideólogos patrocinados pelo Kremlin, no qual eles falaram sobre a necessidade de uma ideologia estatal. O relatório foi, na verdade, sutilmente crítico a Putin e ao Estado por não aceitarem que deveria haver uma. Mas isso não significa que o Estado russo seja totalmente não ideológico, porque não é possível que qualquer instituição ou Estado funcione sem algum conjunto de princípios fundamentais. E eu acho que o discurso ideológico se tornou mais claro ao longo dos anos. Embora até que ponto isso reflete uma mudança genuína de convicção entre aqueles no poder, ou até que ponto é resultado do reconhecimento de que isso é instrumentalmente útil, não esteja claro. Talvez seja uma combinação de ambos. Mas, ao meu ver, a ideologia não é realmente uma motivação para a ação. O Estado russo não age porque sua ideologia o manda agir. Na verdade, a ideologia é um quadro de referência usado para justificar ações diante de públicos domésticos e estrangeiros. Portanto, as decisões que o Estado russo toma são, em sua maioria, baseadas no que, na teoria das relações internacionais, seria chamado de razões realistas e baseadas em interesses. Mas elas são cada vez mais moldadas por algum grau de embalagem ideológica. Portanto, o conflito atual com o Ocidente não é ideológico em sua essência. Ele se baseia em percepções diferentes de interesse e segurança. Dito isso, o conflito assumiu uma dimensão ideológica, porque o Estado russo precisa justificá-lo em termos que não sejam apenas de política de poder fria e pura. Assim, seu discurso civilizacional, a ideia de que o mundo não está simplesmente progredindo na direção ocidental, está cada vez mais aliado à retórica anticolonial e a referências à União Soviética como herdeira do movimento anticolonial. E então isso é transmitido para o público africano com algum sucesso. A Rússia está falando com as populações e líderes africanos, dizendo: vejam, o Ocidente é colonialista. Eles querem que todos sejam como eles, querem forçar vocês a seguir o exemplo deles. São esses universalistas radicais que não permitem o desenvolvimento independente, enquanto nós, a Rússia, sempre apoiamos o anticolonialismo. Defendemos uma ordem multicivilizacional. Portanto, apoiamos o direito de vocês de fazer as coisas do seu próprio jeito. E é possível ver como isso é uma ferramenta politicamente útil para conquistar corações e mentes no sul global e evitar o isolamento global completo da Rússia. Você mencionou Karaganov, e ele deu uma entrevista interessante, lembro-me, em 2016, para a revista alemã Der Spiegel, na qual afirmou que, como você sugeriu antes, já aprendemos tudo o que podíamos com o Ocidente. Não há mais nada a obter. A Europa que admirávamos deixou de existir nas décadas de 1950 e 1960. Era essa que queríamos integrar. Não nos importamos com essa nova Europa. E ele basicamente retratava o Ocidente como espiritualmente fraco e esvaziado. Acho que o título da entrevista era algo como "Somos mais fortes, somos melhores e vamos vencer", ou algo nesse sentido. Esse é, na verdade, um tema bastante comum entre os conservadores russos. Eles diriam: não somos anti-europeus, somos anti-ocidentais. Somos contra o que o Ocidente se tornou. O Ocidente já não é mais o Ocidente. A Europa era uma sociedade cristã, defendia os valores familiares, defendia a nação, era patriótica, era hierárquica, era liberal, certo? Mas deixou de ser tudo isso. Tornou-se a área liberal da cultura do cancelamento, tornou-se a área dos direitos LGBT e assim por diante. E nós não queremos essas coisas. Portanto, queremos a velha Europa. Não queremos a nova Europa. E alguns deles diriam, voltando ao que você mencionou sobre a Rússia, que os conservadores russos precisam lidar com seu passado europeu. Acho que eles diriam: bem, nós é que somos os verdadeiros europeus nesse sentido. A civilização europeia morreu. Então,
Quando se fala em ciclos de vida das civilizações, a civilização europeia ou já morreu ou está em processo de morrer. Sim, essa é a contradição a que me referia. Porque às vezes, em suas tensões com o Ocidente, bem, ao longo da história, a Rússia se apresentou como a verdadeira Europa. Isso é algo que continua se repetindo. Ao mesmo tempo, ela também se apresenta como algo diferente da Europa. Mas era isso que eu queria dizer. Há quase uma expressão de desprezo pela Europa por essencialmente ter abandonado seus próprios valores, sendo excessivamente materialista, cultural e espiritualmente decadente. E as guerras culturais, é claro, se tornaram motivo de piadas em todo o espaço midiático russo. Across the Russian media space at least. But as you said, this is a theme which you hear also. Mas, como você disse, esse é um tema que também se ouve entre a liderança política, de que os europeus rejeitaram sua própria cultura, sua própria fé, sua própria estrutura familiar, a nação. Novamente, aquilo que deveria ser mais sagrado para os conservadores. Então é visto como sim uma civilização que rejeitou sua própria cultura e raízes e, portanto, morrerá de forma previsível. Você vê isso como o alerta, ou o sinal de alerta, do que a Rússia deve evitar. Tipo, o que deveria alimentar o renascimento cultural para evitar na armadilha ocidental. Estou apenas tentando entender. Bem, é assim que muitos civilizacionistas russos certamente veriam a questão. Quero dizer, é claro, eles vêm falando sobre o declínio do Ocidente há 150 anos. Mesmo lá na década de 1840, havia um sujeito chamado Shigarov, que dizia que já se podia sentir o cheiro de morte vindo da Europa. Então esse colapso da civilização ocidental vem sendo previsto há muito, muito tempo. Mas é um tema recorrente e bastante comum hoje em dia. A ideia de que o Ocidente, como você disse, abandonou sua própria civilização e está condenado. Se a Rússia quiser sobreviver, deve seguir um caminho diferente. Isso foi algo, é claro, exposto por Leontiev ainda na década de 1870. Ele disse que sabe, a civilização ocidental, as civilizações têm uma vida útil natural de cerca de 1000 anos, e a civilização ocidental está se aproximando do fim. Então a Rússia tem uma escolha. Pode se juntar à Europa e afundar com ela, ou pode abraçar algo completamente diferente e fundar uma nova civilização. Mas isso cria um problema, porque se a sua ideia é que as civilizações surgem e caem, e você está dizendo que a Rússia é uma civilização distinta, então provavelmente ela também já é bastante antiga, e portanto também pode estar próxima da morte. Então a ideia que muitos deles teriam é, bem, precisamos construir uma nova civilização para ressurgir, certo? Mas então eles têm dificuldades em discernir exatamente o que isso seria. Mas esse foco em uma visão multipolar do mundo, como parte da ordem mundial russa, você o vê como algo enraizado na necessidade de acomodar a Rússia como uma grande potência? Ou é mais sobre reconhecer a Rússia como uma civilização distinta que não deveria ter que seguir os outros? Ou essas duas ideias andam juntas? Eles, em certa medida, andam de mãos dadas. Por um lado, os líderes russos não querem ser ditados em assuntos internos, certo? Então, o civilizacionismo, afirmar que você é uma civilização distinta, fornece uma justificativa para não adotar, por exemplo, certas normas modernas do Ocidente. Uma das principais costuma ser os direitos LGBT, que realmente são muito enfatizados nesse discurso. Eles dizem, bem, vocês fazem isso, mas nós não fazemos. Então é preciso justificar por que você pode ser diferente, certo? E também porque supostamente você não está à altura dos padrões ocidentais de democracia liberal, certo? Então, por que você tem um sistema político altamente centralizado, no qual uma enorme quantidade de poder está concentrada nas mãos do presidente, por exemplo, certo?
Como você justifica isso? Bem, você diz, somos diferentes. Nossa sociedade é diferente. Nossa história mostrou que precisamos dessa forma específica de governo, ou a sociedade cai no caos. Isso não significa que todos precisem disso, mas nós precisamos. E, portanto, você não pode nos dizer o que fazer, certo? Então, se você envolve isso em um discurso civilizacional, a ideia é que diferentes civilizações têm o direito a diferentes formas de desenvolvimento. E isso justifica resistir a ataques ou acusações de que você não está cumprindo normas universais, e que essas normas universais estão associadas ao Ocidente. Então, isso serve a esse propósito em termos de justificar a direção política interna. Também, é claro, como eu disse, justifica a resistência em nível internacional contra o que é visto como abuso ocidental da ordem internacional. A queixa aqui seria que o Ocidente possui todas essas instituições, a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Banco Mundial, as Nações Unidas e assim por diante, que em teoria são para todos, mas na prática tendem a ser dominadas por uma parte do mundo. Essa parte então distorce as regras sempre que lhe convém. Fala-se em uma ordem baseada em regras, quando na verdade essas regras são continuamente distorcidas ou interpretadas de maneiras que favorecem uma parte do mundo. E isso causa, você sabe, algum ressentimento, ou pelo menos um mal-entendido sobre o que está acontecendo. Se isso realmente está acontecendo ou não, não importa. Mas a percepção de que é isso que está acontecendo causa ressentimento na Rússia e leva a exigências de que não, precisamos de instituições globais nas quais o poder seja dividido de forma mais equitativa e nas quais uma parte do mundo não possa ditar as regras para todos os outros ou mudá-las por capricho sempre que lhe convier. E é por isso que se defende uma ordem multipolar, porque em uma ordem multipolar, teoricamente você terá uma voz mais forte e será menos provável ser pressionado por uma parte do mundo. E o civilizacionismo, novamente, é apenas uma forma filosófica de justificar essa posição política, que é adotada em grande parte por razões de interesse. Bem, sob a União Soviética, os soviéticos tinham uma ideia universalista em torno do marxismo. Mas o interessante é que dentro dessa ideia marxista, ela foi usada para mobilizar, digamos, a oposição global ao Ocidente, anticolonial, anti-hegemônica e voltada para um mundo mais equitativo. Agora, o que é interessante nessa nova ordem mundial é que ela é muito diferente. A Rússia se tornou, sabe, uma espécie de civilização cristã tradicional com valores distintos, portanto, novamente, muito diferente do universalismo do passado. No entanto, em seu engajamento com o Oriente, isto é, a China, bem como com o Sul global, a Rússia ainda leva isso adiante como um impulso para rejeitar o universalismo ocidental. Então é quase como se as potências civilizacionais distintas do mundo se unissem contra esse Ocidente hegemônico, porque ainda funciona. Não é como uma coalizão contra-hegemônica, já que agora se coloca no mesmo campo que... É uma coalizão contra-hegemônica composta em grande parte pelas mesmas pessoas de antes, mas com uma base diferente. Durante a Guerra Fria, aquele conflito podia ser visto como uma competição entre dois universalismos, o universalismo do comunismo e o universalismo do capitalismo. Agora trata-se de uma disputa entre um universalismo, o Ocidente, e um anti-universalismo do outro lado. Portanto, é uma competição entre aqueles que acreditam na história universal e aqueles que a rejeitam. Nesse sentido, embora a coalizão talvez tenha permanecido a mesma, sua base intelectual mudou significativamente. E essa é possivelmente uma mudança intelectual que nós no Ocidente não compreendemos totalmente, ou ainda não percebemos. Ainda há uma tendência aqui de falar sobre uma competição entre Oriente e Ocidente, entre democracia e autocracia, como se existisse um modelo e em seguida outro modelo, autocracia, que alguém estivesse promovendo. Enquanto, na verdade, os civilizacionistas não estão promovendo modelo algum, eles rejeitam qualquer modelo.
e diriam, bem, você pode ser autocrático se quiser, ou não ser autocrático se preferir. É com você. Nós estamos escolhendo um ou outro. Então acho que estamos interpretando mal o que é essa competição. Estamos imaginando que se trata de uma rejeição à democracia, ao liberalismo e assim por diante. Mas os civilizacionistas, na verdade, não dizem isso. Ou pelo menos nem todos dizem. Muitos deles afirmam, bem, veja, se você quer ser liberal e democrático, seja liberal e democrático. Se o país X na África ou na América Latina quiser ser liberal e democrático, tudo bem. Mas se não quiser, tudo bem também. Portanto, é um tipo diferente de competição, para o qual ainda não despertamos completamente, eu acho, e para o qual talvez estejamos intelectualmente mal preparados para lidar. Eu também já pensei muito sobre isso, que essa é uma grande fraqueza. Porque, novamente, depois da Guerra Fria, mantivemos, por exemplo, as linhas divisórias na Europa e também reformulamos as divisões ideológicas. Em vez de comunismo versus capitalismo, passamos a enquadrar como democracias liberais versus autocracias. E esses são, de certa forma, os novos tipos de divisão. Consigo entender por que essa é uma forma atraente ou sedutora de enxergar o mundo, porque, afinal, quem prefere autocracias a democracias liberais? Nós nos colocamos como os mocinhos. É uma maneira muito conveniente de enquadrar os conflitos mundiais e também uma boa forma de promover unidade sempre que surgem tensões com a Rússia. Basta dizer, defendam nossos bons valores, ou ergam-se contra a autocracia. Mas como você sugere, talvez estejamos nos iludindo, porque não é isso que eles realmente estão promovendo. Trata-se de uma rejeição ao universalismo. E isso se aplica até mesmo à China, eu acho, em certa medida, porque as pessoas costumam presumir que se trata dos ideais universalistas da América contra, digamos, as visões marxistas dos chineses. Mas os chineses, agora eles falam muito a mesma linguagem dos estudos russos. Cada civilização tem seu próprio caminho de desenvolvimento. Cada civilização deve ser uma flor separada no prado. E se todas forem iguais, é quase como a ausência de diversidade biológica. Isso tornaria o mundo mais pobre. Então eu acho que, ao ignorar essa rejeição ao universalismo, ainda poderíamos acabar nos enganando. Acho que sim, até certo ponto. Existe essa ideia de que, de alguma forma, há uma aliança de autocracias, de que os chineses, os russos e outros estão aliados quase que por causa de sua autocracia, de que acreditam na autocracia e querem minar a democracia liberal ocidental por dentro e espalhar ideias autocráticas em outros lugares, um pouco como os comunistas faziam. Mas, na verdade, não há nenhuma indicação que eu tenha visto de que eles estejam interessados nisso, ou que sequer se importem com isso, ou que isso esteja, de alguma forma, no cerne de sua disputa com o Ocidente. Certo. E sim, como você disse, isso nos faz parecer os mocinhos se expressarmos o conflito dessa maneira. Mas ao fazer isso, interpretamos mal a situação, e isso, é claro, nos leva ao erro, acredito eu. Podemos pagar um preço alto por isso no fim. E como você disse, esse discurso civilizacional está sendo usado em outros lugares. Os indianos estão usando, os chineses estão usando. Tornou-se algo bastante comum, o que é claro. Talvez uma das razões pelas quais os russos também começaram a usá-lo, porque perceberam que esse é um discurso que tem apelo. This is a discourse which has appeal, right? But by using this language, they can actually... E ao usar essa linguagem, eles podem realmente conquistar os corações e mentes do Sul global. Enquanto o Ocidente, quando prega sobre valores universais, tende a cair em terreno estéril, porque nos antigos estados coloniais, e nos estados que foram antigas colônias europeias, ser informado de que o Ocidente é o centro da civilização geralmente não é bem recebido. Eles dizem, ora, esperem um pouco, vocês nos conquistaram, nos escravizaram e fizeram todo o resto. Como podem nos dar lições sobre valores universais ocidentais e dizer que temos que ser como vocês? Já o discurso civilizacional talvez encontre um terreno mais fértil e, portanto, tenha mais chances de conquistar essa parte do mundo.
E ao não reconhecer o que o debate intelectual realmente é, acabaremos perdendo antes mesmo de começar, de fato. From, before it even starts, really. Well, that's the thing. No matter how, Bem, essa é a questão. Por mais bons ou profundos que sejam os valores universais, eles também têm uma função pragmática. Ou seja, se dizemos que os valores da democracia liberal são universais e que somos seus defensores, os líderes, então o mundo inteiro precisa ser praticamente recriado à nossa imagem. E veja, isso também pode significar que outros países se tornem de segunda categoria. Se houver uma rivalidade, por exemplo, em torno da Ucrânia, então, se os russos aceitassem essa ideia de universalismo liberal democrático, por que a Ucrânia se inclinaria para o lado da Rússia, quando os países ocidentais são mais liberais e democráticos? Essencialmente, isso parece se traduzir também em um sistema de desigualdade soberana, em que, obviamente, se existe apenas um caminho para o desenvolvimento, e nós estamos mais avançados, então é nosso dever colocar o resto do mundo no caminho certo. Absolutely. It favors our own. Com certeza. Isso favorece a nossa própria, a nossa própria razão. Claro, é um discurso tão popular por aqui. Favorece a nossa própria hegemonia e nos permite ditar aos outros. Mas acho que isso está profundamente enraizado na mentalidade ocidental. É o discurso predominante, quase universalmente aceito entre a classe política e intelectual. Claro, há algumas exceções, mas, por exemplo, aqui no Canadá, onde eu moro, quero dizer, 99,9% da classe política vive dessa forma. View the world in that way, as you say, it is potential. E como você disse, isso é potencialmente perigoso. Porque mesmo que você esteja certo sobre a superioridade das instituições e dos valores ocidentais, e mesmo que esteja certo de que seria benéfico para outros adotá-los, tentar acelerar o processo diante da oposição provavelmente causará conflito. E se você insistir que outros estados devem se separar da órbita de grandes potências que não são potências liberais democráticas ocidentais, então estará criando uma ameaça à segurança dessas outras potências, o que provavelmente resultará em uma reação contra você. Portanto, mesmo que de uma posição intelectual ou filosófica, você esteja correto, de uma perspectiva puramente de política de poder, você está jogando um jogo muito perigoso. Bem, percebi que um dos riscos é que, mesmo que você ache que existe apenas um caminho para o desenvolvimento, isso pode se manifestar em políticas muito destrutivas. Por exemplo, uma vez perguntei num debate, em relação ao conflito na Ucrânia, agora que sabemos como tudo aconteceu, se pudéssemos refazer tudo, ainda apoiaríamos a derrubada de Yanukovych em 2014, sabendo que isso levaria à guerra, à completa destruição da Ucrânia, a todas essas mortes, a toda essa perda de território? Acho que sim. Mas é isso que eles dizem. Eles dizem, bem, você sabe, é melhor que eles pelo menos comecem nesse caminho em direção à órbita ocidental. Então, essencialmente, toda essa morte e destruição é como, meio que vale a pena, porque eles têm que seguir por esse caminho mais cedo ou mais tarde. Porque a história só pode seguir em uma direção. O que causa certa preocupação, porque por que você aceitaria o princípio do compromisso, das concessões e da harmonização dos interesses de segurança, se acredita que a única forma de a paz perpétua se manifestar é seguindo por esse caminho? E se houver uma guerra, então é apenas o que a história exige de nós nesse caminho rumo ao mesmo desenvolvimento universal. Sim, quero dizer, isso é claro, reflete o tipo mais radical de universalismo de que falei no início. Mencionei que também existe uma versão mais conservadora do universalismo, que diria, sim, todos estamos indo na mesma direção, mas é possível chegar lá de maneiras diferentes, e devemos avançar lenta e cautelosamente. Essa era uma opção que, é claro, estava aberta para nós e ainda está, mas não parecemos dispostos a aceitá-la. Na verdade, há também um ciclo bastante perverso aqui. Quando se adota o método radical de empurrar a história adiante, surge uma reação contra.
pushing history along, you get pushback. But then the pushback you get intellectually. Mas então a resistência que você enfrenta acaba justificando intelectualmente o seu método radical, porque você diz, veja, eles realmente são ruins. Sim. Então, portanto, sabe, estamos certos em insistir nisso. E você acaba se tornando ainda mais radicalizado. Você pode ver isso, por exemplo, na Geórgia, onde o governo georgiano não rejeita realmente essa política de europeização e ocidentalização em teoria. Ele diz que quer ingressar na UE, na OTAN e tudo mais. Mas, como afirma, bem, não queremos ter outra guerra com a Rússia, então vamos agir com muito cuidado, certo? Não queremos ser arrastados para um conflito para o qual achamos que a UE está nos empurrando, eles acabam sendo atacados. E esforços são feitos essencialmente para derrubá-los por não serem radicais o suficiente, por serem universalistas conservadores em vez de radicais. E esse universalismo conservador é simplesmente rejeitado intelectualmente, pelo que posso ver, nos corredores do poder, porque você sabe, isso exige acomodação, exige aceitação da política de poder, e portanto é visto como moralmente comprometido, e assim por diante. Então acho isso um tanto lamentável, mas é onde estamos. Não é apenas o fator russo. Os georgianos também são bastante enfáticos ao afirmar que possuem suas próprias tradições, história e cultura muito antigas, o que os torna únicos. Eles não gostam da ideia de que a democracia liberal seja uma nova forma de marxismo, algo que transcende a história. E eu acho que, veja, isso não é algo exclusivo dos georgianos. Você encontra esses elementos até mesmo no Ocidente. A Hungria, por exemplo, diz que todo esse universalismo não podemos simplesmente apagar a tradição e a história religiosa do nosso país. Minha última pergunta é sobre a guerra na Ucrânia. Então, porque parece que, é claro, as considerações de poder provavelmente desencadearam essa guerra, no sentido de que a Rússia não poderia conviver com uma incursão da OTAN na Ucrânia, e tudo isso. Mas ainda assim, nota-se certa retórica civilizacional, especialmente após a invasão e à medida que a guerra avançou. Achei interessante, porque também tivemos algumas referências à civilização no Ocidente. Lembro-me de que por volta de 2013, 2014, quando havia esforços para fazer a Ucrânia escolher entre o Ocidente ou a Rússia, líderes políticos afirmavam que a Ucrânia não precisava apenas escolher um bloco. Ela precisava fazer uma escolha civilizacional. Isso foi repetido. E agora vemos mais referências à civilização também por parte dos russos. Em que medida você vê essa ideia de ordem mundial e civilização se manifestando na guerra na Ucrânia? Bem, acho que isso é realmente fundamental, porque se você estuda a Europa Oriental, nas sociedades pós-soviéticas, o ponto de vista intelectual dos pensadores liberais está muito ligado à ideia de retornar à civilização, como eles chamavam isso nas décadas de 1980 e 90. A ideia é que civilização significa Europa Ocidental, e que por causa do comunismo fomos de alguma forma excluídos da civilização, e precisamos retornar a ela. Esse é o sonho dos intelectuais liberais, retornar à civilização, ser o que eles chamariam de um país normal, certo? O que essencialmente significa um país da Europa Ocidental. E é possível compreender essa aspiração porque, olhando da União Soviética tardia em direção à Europa Ocidental, era fácil perceber os atrativos de muitas maneiras diferentes. Como alguém que foi estudante da União Soviética sabe, estou convencido da superioridade do modelo ocidental e entendo por que você gostaria de imitá-lo. Mas é claro, assim que você começa a olhar por esse lado, precisa haver uma não-civilização. Se você está retornando à civilização, existe uma não-civilização, e essa não-civilização é a Rússia. A derrubada de Yanukovych e a direção política subsequente tomada pela Ucrânia estão totalmente moldadas em torno do retorno à civilização, o que significa fazer parte da Europa, fazer parte da UE, fazer parte da OTAN.
Esses são, vou usar aqui um jargão acadêmico, objetivos ontológicos e estão entrelaçados com toda a ideia de identidade e com a essência do seu significado e do seu ser, certo? Isso realmente significa algo crucial, vitalmente importante para eles, ser reconhecidos como parte dessa comunidade ocidental. Esse é o sonho supremo, certo? Mas isso exige uma rejeição completa, absoluta do outro, da não-civilização, o que faz com que seja inevitavelmente percebido pelo outro como uma ameaça. Agora, talvez eles estejam errados em ver dessa forma, mas isso necessariamente envolve toda essa retórica civilizacional. Existe a civilização, o Ocidente, que é boa, e existe a não-civilização, o barbarismo. Então, nas teorias antropológicas tradicionais de desenvolvimento, você passa da selvageria ao barbarismo e depois à civilização. É como um processo de 3 etapas. Agora a Rússia é o barbarismo. E isso pode ser visto em toda a retórica tão comum na imprensa ocidental e entre os políticos ocidentais. E essa é quase a forma necessária de enquadrar a questão. Então, nesse sentido, é bastante interessante que, embora sejam os russos que estejam usando uma retórica civilizacional para justificar sua concepção de ordem mundial, o Ocidente reivindica uma espécie de visão universal da história. Ao mesmo tempo, essa linguagem civilizacional também está sendo usada por pessoas no Ocidente. Mas é claro, com um significado um pouco diferente. Em vez de aceitar múltiplas civilizações, elas acreditam que existe a civilização, ponto final. E isso naturalmente, inevitavelmente, causa conflito com aqueles que estão sendo rejeitados. Agora, isso não justifica uma resposta extremamente violenta a essa rejeição, mas talvez ajude a provocá-la de alguma forma. Sim, não, bem, foi isso que eu quis dizer. Eu vi não apenas comentaristas no Ocidente, mas também líderes de Estado basicamente tentando denegrir a cultura russa como uma forma de sustentar a lógica ou os argumentos para continuar a guerra. Mas então do outro lado, do lado russo, você também vê isso quando eles tomam algumas vilas ou cidades. Não é só a bandeira russa que é hasteada. No começo via-se muitas bandeiras soviéticas, para mostrar a conexão civilizacional ou histórica com essas terras. Mas mais recentemente, vê-se mais bandeiras com Cristo nelas, e sim, algo ligado à Igreja Ortodoxa. E então, novamente, quando você entra nesses territórios que costumavam ser ucranianos, é preciso mostrar porque eles, na verdade, fazem parte de você e não da decadência dos bandeiras ou do Ocidente. Isso é essencialmente o mundo russo voltando novamente. Então, é bastante fascinante ver isso se manifesta até mesmo no campo de batalha, eu diria. Sim, a simbologia é estranha. Uma vez vi um vídeo de uma vila que os russos haviam capturado, e no mesmo prédio, e numa extremidade, havia uma bandeira soviética e na outra uma bandeira imperial russa. No mesmo prédio, certo? E bem, acho que faz sentido para eles. Bem, sim, como você sabe, eu escrevi um livro, assim como você, sobre o conservadorismo russo. E se você quer construir o conservadorismo, você se baseia no passado. Essa é a estabilidade do presente, o enraizamento no passado. E quando se trata de um país como a Rússia, com uma história tão revolucionária, em que se passa de um extremo ao outro, é preciso incorporar todas essas facções em uma única narrativa nacional. Acho que nesse ponto, pode ser confuso ver a bandeira soviética ao lado das bandeiras da Igreja Ortodoxa e de Cristo, e depois algumas bandeiras imperiais russas. Mais ou menos isso que o conservadorismo se torna na Rússia, o que é fascinante. E é então uma rejeição da abordagem liberal ocidental que você está vendo, uma que envolve a descomunização e uma negação completa, essencialmente, dos símbolos do passado. A ideia é que a mentalidade do passado é o que impede o desenvolvimento do futuro. Portanto, é algo muito diferente. Você pode ver isso acontecendo na Ucrânia. O modelo conservador da Rússia, que diz que é preciso de alguma forma integrar todas as partes do seu passado.
o imperial, o soviético, pós-soviético, e reuni-las, porque isso é o que você é. E o modelo pós-Maidan da Ucrânia que diz não, é preciso descomunizar e começar essencialmente do zero. Assim, dois modelos diferentes de desenvolvimento estão realmente sendo colocados em prática no campo de batalha nesse sentido. Bem, como eu disse, é um livro fascinante. Então, confira a descrição e peça um exemplar. Se me permite, deixe-me fazer uma rápida divulgação. Braylin. A ordem mundial has. You have the Berbinik for toes. Bem, alright, Glenn. Aim that we were saying this.